A ansiedade é um sinal, não um inimigo. Ela mostra que sua mente está tentando controlar o que ainda não aconteceu. Quando você se sente ansioso, o que realmente está ocorrendo é uma desconexão entre a frequência do seu pensamento e a realidade que você deseja criar. O corpo reage ao medo de perder o controle, enquanto a mente se prende a possibilidades que ainda não existem. Nesse ponto, Bob Proctor explica que a solução não é lutar contra a ansiedade, mas mudar a energia que a alimenta. É um ajuste de vibração, deixar de enviar ao universo sinais de dúvida e começar a emitir uma frequência de confiança e clareza. Quando isso acontece, o corpo naturalmente desacelera e a mente encontra harmonia. Proctor explica que tudo começa com uma decisão, a decisão de pensar diferente. Ele diz que a causa da ansiedade não está nas circunstâncias, mas na falta de controle sobre o que pensamos delas. Quando você muda o foco do medo para o propósito, a mente começa a se alinhar com a energia certa. O segredo é trazer o pensamento de volta ao presente, observando cada ideia que surge sem se identificar com ela. A ansiedade não sobrevive na consciência plena, porque o agora é o único lugar onde existe equilíbrio. É por isso que ele sempre repete: você não atrai o que quer, você atrai o que é. Se o seu estado interno é calmo, o universo responde na mesma frequência. A mente ansiosa é, na verdade, uma mente criativa mal direcionada. Ela tem energia, imaginação e impulso, mas tudo isso canalizado para cenários de medo e dúvida. Bob explica que quando você visualiza o pior, está literalmente usando o mesmo poder criador que poderia gerar abundância, mas na direção oposta. A ansiedade é o uso inconsciente da lei da atração. Você vibra preocupação e recebe mais motivos para se preocupar. Ele ensina que o primeiro passo para inverter esse padrão é tomar consciência de que você está vibrando medo e não tentar se livrar da ansiedade, mas entender a mensagem que ela carrega. Toda emoção negativa é um aviso da mente dizendo: você se desconectou do seu poder de criação. Proctor sugere uma prática simples, mas profunda. Sempre que sentir ansiedade, pare e observe o que está imaginando. Você verá que quase sempre está se vendo falhando, sendo rejeitado ou perdendo algo. Troque imediatamente essa imagem mental por uma de sucesso, paz ou realização. Não se trata de negar a realidade, mas de criar uma nova referência vibracional. O cérebro não distingue o real do imaginado. Ele apenas responde à frequência emocional. E é essa frequência que molda seus resultados. Por isso, ele dizia que a ansiedade é um lembrete de que você esqueceu quem é. Ao lembrar-se do seu poder criador, o medo perde força e a mente volta ao eixo. A ansiedade também nasce da pressa em ver resultados imediatos. A mente humana foi condicionada a acreditar que se algo não acontece rápido é porque está dando errado. Bob Proctor explica que esse é um dos maiores enganos da mente moderna. Ele dizia: o tempo é apenas um meio para que a energia se manifeste em forma. Ou seja, quando você planta uma ideia, ela precisa de maturação vibracional antes de se materializar. Ansiedade é o ato de cavar a semente todos os dias para verificar se ela já brotou. E ao fazer isso, você a impede de crescer. O segredo é manter o foco no processo, não no resultado. A fé, nesse contexto, não é religiosa, mas energética. É a certeza emocional de que aquilo que você quer já também fala sobre a importância da substituição consciente de pensamentos. Você não pode eliminar um pensamento ansioso tentando parar de pensar. Isso só o reforça. Em vez disso, substitua-o por algo que gere sensação de controle. Se a mente diz: isso vai dar errado, responda com um pensamento de expansão, como: eu estou aprendendo a lidar com isso com calma e clareza. Essa pequena mudança muda completamente a química do corpo. A ansiedade começa a diminuir porque o cérebro entende que existe uma nova direção emocional. E com o tempo, esse novo padrão se torna automático. É assim que se reprograma a mente para vibrar segurança. Bob Proctor sempre reforça que a ansiedade é alimentada pela falta de propósito definido. Quando você não tem uma visão clara de onde quer chegar, a mente entra em
em um estado de confusão. Ela precisa de direção. É como um carro acelerando no escuro. O motor trabalha, o combustível é gasto, mas não há destino. Por isso, ele aconselha: escreva todos os dias o que você quer, em detalhes. Não o que você teme, mas o que deseja criar. Essa prática simples muda completamente a vibração, porque dá à mente um mapa emocional para seguir. A clareza reduz o medo e o foco no resultado positivo cria um campo magnético que atrai situações compatíveis. Ele também enfatiza que o corpo é o reflexo direto da mente. Cada pensamento tem uma assinatura energética que o corpo traduz em sensações físicas. Quando você pensa em algo preocupante, o coração acelera, o estômago se contrai, a respiração muda. Bob explica que se você quer controlar a ansiedade, precisa primeiro controlar a mente, não o corpo. O controle físico vem como consequência. Uma das técnicas que ele usava era o que chamava de momento de pausa. Parar tudo por 60 segundos, respirar profundamente e observar o que está sentindo sem tentar mudar nada. Essa simples pausa muda a frequência e o pensamento ansioso começa a perder força. O poder está sempre no instante em que você decide parar de reagir. Outro ponto poderoso que Bob destaca é que a ansiedade não é sinal de fraqueza, mas de potencial não canalizado. Ele dizia que apenas pessoas com mentes criativas sentem ansiedade intensa porque possuem um volume energético maior do que estão usando conscientemente. Quando essa energia fica sem direção, transforma-se em inquietação. Por isso, o segredo não é eliminar a ansiedade, e sim redirecioná-la para a ação criativa. Faça algo que alinhe corpo e mente. Organize um projeto. Escreva metas, crie algo. Quando você transforma a energia emocional em movimento produtivo, a ansiedade se dissolve naturalmente. É como liberar pressão de uma válvula que estava prestes a explodir. Ele também falava que a repetição é a chave da transformação. Não adianta tentar controlar a ansiedade uma única vez e esperar paz permanente. A mente precisa de constância. Ele comparava isso a treinar um músculo. Quanto mais você pratica a calma, mais forte ela se torna. Por isso, ele recomendava criar pequenos rituais diários de silêncio, visualização e gratidão. 5 minutos pela manhã são suficientes para alinhar a vibração para o resto do dia. A ansiedade não desaparece por força de vontade, mas por substituição de hábitos mentais. E quando essa prática vira rotina, o corpo aprende a responder com serenidade, mesmo diante do caos. Bob Proctor também explicava que a ansiedade é uma forma de falta de confiança no próprio poder criador. A pessoa ansiosa tende a acreditar que as circunstâncias externas têm mais poder que seus pensamentos. Ele ensinava: nada no mundo tem poder sobre você até que você dê permissão. Essa é uma das frases mais impactantes dele. Quando você internaliza essa ideia, percebe que a ansiedade nasce da ilusão de impotência. A cura começa quando você decide recuperar o controle vibracional da própria vida. Em vez de perguntar: e se der errado? Pergunte: como posso fazer dar certo? Essa simples inversão muda a direção da energia e coloca a mente no modo de criação, não de medo. Outro ensinamento fundamental é que a ansiedade se alimenta da comparação. Bob dizia que o ato de se medir pelos resultados dos outros destrói a autoconfiança e cria uma vibração de escassez. Você não precisa correr no ritmo de ninguém. A sua corrida é interna, ele dizia. A comparação desloca a atenção do que você quer construir para o que você acha que está perdendo. Quando você entende que a única competição válida é com quem você era ontem, a ansiedade perde sentido. Em vez de invejar, você começa a se inspirar. E isso eleva sua vibração, aproximando você da frequência da abundância. Outro ponto que Bob ressaltava com força é que a mente não distingue imaginação de realidade. Ou seja, sempre que você se preocupa, está enviando ao universo uma vibração de que aquilo que teme já está acontecendo. É por isso que a ansiedade parece atrair mais motivos para se preocupar. Você está vibrando exatamente na frequência do medo. A saída, segundo ele,
dele é usar a imaginação de forma construtiva. Em vez de pensar, e se tudo der errado? Pense, e se der muito certo? Ele chamava isso de reprogramação vibracional consciente. Quando você repete essa prática todos os dias, começa a criar uma nova assinatura energética e o corpo passa a reagir com calma, não com tensão. Ele também ensinava que a ansiedade é um sinal de que você está tentando controlar o futuro. E o futuro, ele dizia, é apenas o reflexo do que você sente agora. Tudo o que você precisa está neste instante, repetia. Ao soltar o desejo de controle e focar em elevar sua frequência presente, seja com gratidão, fé ou ação, o fluxo da vida se reorganiza. Bob acreditava que o universo é preciso demais para cometer erros. Se algo não está acontecendo ainda, é porque a sua energia não está pronta para receber. O segredo não é correr atrás da calma, mas permitir que ela se manifeste naturalmente quando você se alinha com o agora. Bob também explicava que a ansiedade muitas vezes é fruto de uma mente presa no como. Ele dizia que as pessoas gastam energia tentando descobrir como algo vai acontecer, quando na verdade essa não é a função delas. O como pertence ao universo, o que pertence a você. Essa frase resume um dos pilares da lei da atração, segundo Bob Proctor. Sua tarefa é definir com clareza o que você quer e manter-se emocionalmente alinhado com isso. Quando você se preocupa com o como, cria resistência. Quando confia, cria espaço para que as oportunidades fluam. Por isso, a ansiedade não é um sinal para desistir, mas um lembrete de que você saiu do papel de criador e entrou no de controlador. Ele também ensinava que a ansiedade diminui na proporção em que aumenta a fé. E fé, para Bob, não era um conceito religioso, mas uma ciência da vibração. Era o ato de acreditar em algo que ainda não pode ser visto, mas já pode ser sentido. Ele dizia, a fé é a ponte entre o invisível e o inevitável. Quando você pratica a fé, substitui a dúvida por certeza emocional. E essa certeza altera a forma como você fala, age, e até como o corpo se comporta. Pessoas ansiosas respiram curto, pessoas confiantes respiram profundo. A diferença entre ambas é a frequência em que vibram. Um exercício que Bob recomendava para dissolver a ansiedade era a visualização consciente da tranquilidade. Ele dizia que, ao invés de tentar eliminar o medo, é preciso ocupar o espaço mental com uma imagem positiva. Visualize-se em harmonia, em paz, sentindo que tudo está se resolvendo. E repita essa imagem até que ela se torne familiar. Segundo ele, o cérebro é como um projetor. A imagem que você repete é o filme que a vida vai exibir. Se você insiste em repetir o medo, viverá o enredo da preocupação. Se insiste na calma, viverá o enredo da confiança. Bob enfatizava que não se trata de ignorar os problemas, mas de escolher a vibração a partir da qual você vai enfrentá-los. Ele também dizia que a ação é um antídoto poderoso contra a ansiedade. Quando você permanece apenas pensando, o medo se multiplica. Mas quando começa a agir, mesmo que com pequenos passos, a mente entende que está progredindo. Ele costumava dizer, a dúvida gosta de mentes paradas. Por isso, ele incentivava as pessoas a movimentar a energia, escrever metas, caminhar, organizar o ambiente, praticar gratidão. Cada gesto físico reforça uma vibração interna. A ansiedade vive de estagnação. O progresso vive de movimento. E é no movimento que a confiança cresce. Passa a ver resultados tangíveis da sua mudança interior. Para Bob, superar a ansiedade é um processo de lembrar-se de quem você realmente é. Um ser criador, não uma vítima das circunstâncias. Ele dizia que quando você muda sua vibração, tudo ao seu redor responde, inclusive seu corpo, seu humor e até as pessoas que cruzam seu caminho. O segredo é simples, mas poderoso. Substituir preocupação por propósito. Quando você vive com propósito, não há espaço para ansiedade, porque cada instante passa a ter sentido. E se em algum momento
ela voltar, respire fundo, sorria e diga a si mesmo: eu estou no comando da minha mente e a minha mente está em paz. Antes de encerrar, Bob sempre reforçava um ponto essencial: o universo responde à energia, não às palavras. Você pode dizer que quer paz, mas se está vibrando em medo, o universo apenas responde a isso. Então, pratique todos os dias. Imagine o que deseja, sinta como se já fosse real e haja com fé. A ansiedade não desaparece de um dia para outro, mas vai perdendo força à medida que você se torna quem nasceu para ser. Calmo, confiante e em sintonia com o poder interior que sempre esteve em você.